Você ouviu sobre a treta entre Mano Menezes e Marcelo? O que começou como uma simples substituição acabou virando uma grande polêmica que está dando o que falar. Mas ouvi uma coisa que não gostei. Nesse vídeo vou te contar tudo o que rolou nos bastidores, desde a substituição polêmica até as reações dos envolvidos. Não perca nenhum detalhe e já deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. A treta começou na partida entre Fluminense e Grêmio, cheia de polêmicas e, claro, aquele pênalti no final que revoltou todo mundo. Um empate que a gente sabe que não era para acontecer. Essas coisas acontecem sempre contra a gente. Já vem se repetindo diversas vezes. Ele é o mesmo árbitro que deu pênalti contra o Cruzeiro. E contra o Fluminense sempre prevalece o outro time. Contra o Fluminense não importa que é o Fluminense do outro lado. É sempre o outro time que vão dar a vantagem, que vão dar um pênalti, uma falta, que a gente sofre o gol. Então tem que ver isso. No jogo passado foi afastado 4 árbitros por causa disso. Então não tá certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que rever isso daí, porque é sempre contra a gente sempre sofre. É sempre a gente que perde um ponto, que perde 3 pontos. Isso não pode acontecer. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes explicou o porquê de ter trocado a substituição no último minuto e parece que a mudança teve mais a ver com algo que ele ouviu do Marcelo do que com o desempenho em campo. Vamos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que ano tinha acabado, né, de sair, sempre tivemos uma saída por lá, e não acho que foi porque ele entrou que o time teve nenhum tipo de problema, né? Não é fácil entrar aquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento de jogo, né? Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava aí 2, 3 minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Durante a coletiva, Mano explicou que tinha planejado colocar Marcelo, mas ouviu algo que o desagradou e mudou de ideia. Ele colocou outro jogador em campo para manter a intensidade e a estratégia da equipe. Mas será que essa decisão foi a melhor? Muitos torcedores estão divididos e o clima no time parece ter ficado tenso. Mano, boa noite. Eduardo do Mosaico Esportivo. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entreveiro entre você e o Marcelo pode afetar o restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também, às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Mas não foi só a treta entre Mano e Marcelo que chamou a atenção. Depois de uma partida cheia de tensão, o presidente do Fluminense também soltou o verbo contra a arbitragem. Eles questionaram o pênalti no final e o fato de o árbitro ter dado 8 minutos de acréscimo. Segundo eles, a decisão foi claramente tendenciosa e afetou o resultado do jogo. E as reações não pararam por aí. O presidente do Fluminense fez um desabafo pesado, acusando o árbitro de má intenção e de prejudicar diretamente o time ao dar cartões estratégicos para vários jogadores titulares. Ele disse que, em toda a sua trajetória no futebol, nunca viu tamanha injustiça. Vou falar algumas coisas aqui, depois, obviamente, vou abrir para perguntas, já para deixar claro só sobre o tema que eu vou falar, que é a arbitragem. Ao longo do campeonato, eu tive aqui só uma vez, foi no dia do jogo do Vasco, porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito pelo equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações, trabalho isso inclusive internamente, no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro. E não são poucos. No jogo de sábado contra o Vitória, eu escrevi um texto no Instagram dizendo que a minha preocupação era com o futebol brasileiro.
o nível de ruindade é muito grande. Assim, não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes. Mas no jogo de hoje, assim, eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho que o pênalti é até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. Assim. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente, porque eu já disse lá para ele. E mandei ele botar na súmula. Primeiro, não havia nenhum motivo para dar 8 minutos de acréscimo no jogo de hoje. A gente já teve jogos aí perdendo que se gastou. O próprio jogo do Vitória, no sábado, né? O árbitro deu 4 minutos. Então, quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45 de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o juiz dá 4 minutos. Aí hoje, e aí eu ouvi o final da resposta do Mano aqui. A gente vê futebol, eu vejo futebol desde os meus, 5 anos de idade, tenho 46, são 41 anos vendo futebol. Um bom árbitro, ele administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje só o Fluminense jogou, entende? Sem nenhum demérito ao Grêmio. O Grêmio é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1-0, vira o jogo para 2-1, limpamente, jogando uma grande partida, né? E em nenhum momento o Fluminense atrasou o jogo, fez cera. Nós não tivemos uma intervenção do VAR no jogo. E ele deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses 8 minutos, após acontecer o pênalti, que salvo engano foi 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Cauã Elias. Fez o serviço bonitinho. Tirou o goleiro, tirou um zagueiro, tirou um meia e os 2 atacantes principais do Fluminense. O que você acha dessa confusão toda? Será que essa treta entre Mano e Marcelo pode prejudicar o desempenho do time nessa reta final do Brasileirão? E sobre a arbitragem, será que o presidente do Fluminense está certo em dizer que há uma tendência contra o time? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos de análises e curiosidades, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos para você.